Pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso canal e hoje nós teremos uma aula um pouco diferente, que é uma aula sobre formatação de trabalhos científicos no padrão ABNT, tá certo? Então essa aula aqui vai fugir um pouco aí do processo civil, do direito constitucional, e vamos entrar na parte de metodologia, tudo bem? Vamos lá, muitas pessoas têm dificuldade na hora de aprender essas normas da ABNT, essa formatação padrão de trabalho científico, de TCC, seja ele monografia ou artigo científico. E aí eu resolvi gravar essa aula, deixar aqui no canal, tanto para o público externo quanto meus alunos de universidade, meus orientantes de TCC, para que eles possam aprender na prática, ou seja, mexendo aqui no Word, aonde que a gente vai para cumprir as normas da ABNT. Ou seja, além de ensinar quais são essas normas, eu vou demonstrar aqui o passo a passo dentro do Microsoft Word como fazer isso. Eu uso o Microsoft Word, eu acredito que muitas pessoas também utilizam. Tem os outros aplicativos de elaboração de texto que são gratuitos, como LibreOffice, OpenOffice, por exemplo, que vai ter algumas diferenças, mas tem muitas coisas que são também parecidas. Aí é só você ver a adaptação, se você já tem um know-how, você já sabe mexer com esse outro aplicativo, você com certeza vai conseguir identificar ali o local onde que você pode fazer essas alterações aqui para deixar o seu trabalho conforme a ABNT, tudo bem? Então vamos começar aqui com a formatação padrão, ou seja, como que a gente vai trabalhar o texto, a formatação da página em trabalhos científicos. A primeira coisa que a gente tem que fazer é configurar a folha e a margem para o nosso trabalho. Como a gente faz isso aqui no Word? Nessa barrinha aqui de cima, tá? A gente vai procurar a opção Layout. Tá? Clicou na opção Layout, a gente vai aparecer aqui para nós a opção Configurar Página. E aqui no cantinho dessa abinha, a gente vai clicar e vai abrir para a gente um menu onde que a gente pode modificar o papel e a margem, tudo bem? Nessa parte do papel aqui, ele pode estar, por exemplo, pré-configurado para carta. A gente vai configurar ele para A4, tudo bem? Então a gente vai colocar aqui folha A4. Feito isso, a gente vai para a aba de margens e nós vamos colocar as margens. Como eu posso deixar aqui para vocês, ó, quais são as margens da ABNT? Esquerda e superior 3 centímetros, direita e inferior 2 centímetros. Então, por padrão, o Word costuma vir assim, ó, 2,5 superior e inferior, 3 esquerda e direita. A gente vai substituir. A gente vai tirar o 2,5 e nós vamos colocar o 3. E a gente vai tirar aqui do lado de cá, a gente vai colocar 2, inferior e direita também são 2. Então eu decoro sempre assim, ó, 3, 3, 2, 2. Superior e esquerda 3 e 3, inferior e direita 2 centímetros. Feito isso, orientação retratos, que geralmente já vem de padrão, que é o mais utilizado em documentos, e a gente vai dar o OK. Feito isso, o nosso o Word aqui ele já vai configurar essas margens para a gente utilizar dentro da formatação da ABNT, beleza? Tudo bem, vamos continuar aqui. Letra, tá? A letra a gente vai utilizar Times New Roman com tamanho 12. Essa aqui é bem tranquilo. Você vai clicar na aba aqui em cima de página inicial, clicou na aba página inicial, vai abrir aqui a seleção da letra. Então, se você já escreveu, você é obrigado a selecionar o que você já escreveu e colocar Times. Vamos supor aqui que esteja Arial, você seleciona e vai buscar a opção Times New Roman. Se ela não aparecer, você digita ela ali, que eventualmente ela vai aparecer, ou então busca ela aqui, descendo aqui do lado, você vai achar na letra T a Times New Roman e vai selecionar. E vai colocar o tamanho 12 também. Aqui a gente seleciona
do ladinho aqui o tamanho 12, tudo bem? Aqui, como eu dei um zoom, parece que a letra está maior. O zoom aqui está 170%. É por isso que a letra parece tá maior, mas ela está no tamanho 12. Se a gente selecionar aqui, ó, vai ver que está no Times New Roman 12, tudo bem? Só está aparecendo maior aí no vídeo porque eu dei o zoom na tela. Mas se eu voltar para o zoom 100%, por exemplo, ela vai ficar no tamanho maior. Só que aí vai ficar difícil de vocês enxergarem o que eu coloquei aqui, por isso que eu coloquei no zoom 170% para facilitar aqui a nossa explicação, tudo bem? Outra coisa que a gente tem que observar é o espaçamento entre linhas. Como que a gente coloca o espaçamento entre linhas 1,5, que é o padrão da ABNT. A gente vai aqui, ó, na aba página inicial, a gente vai procurar aqui, ó, parágrafo, tá? E vai clicar nesse íconezinho bem pequenininho aqui no canto inferior direito. Clicando nisso, tá? Ele vai aparecer aqui pra gente em espaçamento, o espaçamento entre linhas. Tá vendo que tá, geralmente por padrão, o Word vem espaçamento entre linhas múltiplos. Quem a gente vai selecionar? A gente vai selecionar 1,5. E a gente vai colocar o nosso texto no espaçamento 1,5, tudo bem? Então a gente vai selecionar aqui, por exemplo, tudo que você já escreveu, se você já escreveu alguma coisa, ou você coloca antes, né, e vai colocar 1,5, beleza? Tá vendo que aumentou o espaçamento aqui, mas tem uma coisa que por padrão no Word também vem diferente da BNT, que é o espaçamento entre parágrafos, que é 0 e 0. Como que a gente organiza isso? A gente vai selecionar o texto, vai no mesmo local aqui, na página inicial, parágrafo, nesse íconezinho, canto inferior direito, clica, vai estar aqui, ó, espaçamento, antes e depois. Esse espaçamento aqui é entre parágrafos, e esse aqui entre linhas. Tá vendo que aqui depois está 8pt? A gente vai colocar 0. Então a gente ou digita 0 aqui, ó, vai descendo até ficar 0 e 0. Ficou 0 e 0, a gente dá o OK. Aqui também a gente vai formatar, ó, colocar 1,5, porque ficou algumas fora, e dá o OK. Tá vendo que diminuiu? Por quê? Tava grande porque estava com espaçamento entre parágrafos, tá bom? E entre linhas estava 1,5, estava certo, mas entre parágrafos estava 8. E aí dava aquele espação entre uma linha e outra, porque cada parágrafo dá a distância de um e outro. A gente vai colocar 0 e 0, tudo bem? Então, espaçamento entre linhas 1,5, espaçamento entre parágrafos 0 e 0. Os dois você pode fazer ao mesmo tempo no ícone parágrafo, clicando no botãozinho no canto inferior direito, tudo bem? Depois nós também precisamos colocar o recuo entre parágrafos. Quando a gente vai fazer o parágrafo, a gente tem que dar aquele espaçamento. Geralmente as pessoas clicam no teclado, aí não vai dar para vocês verem, mas tem uma tecla no teclado de vocês, geralmente coloca Tab, tá? Esse Tab ele vai dar essa diferencinha aqui como se fosse a criação de um parágrafo. Como se fosse não, é a criação de um parágrafo. Só que geralmente esse parágrafo criado ele é bem menor do que o necessário, porque o recuo aqui de parágrafo da BNT é 2 centímetros. Então a gente tem que fazer um complemento dele. Então como que eu faço? Eu não uso essa tecla, tá? O que eu faço? Eu vou aqui na régua, tá bom? A régua que fica aqui, ó, tanto do lado esquerdo quanto na parte superior. Aí eu vou pegar essa partezinha da régua, vou clicar e segurar e levar para o número 2, que representa 2 centímetros. Aí ele vai ficar. Então, quando eu escrever aqui e dar um Enter, ele já vai ficar nos 2 centímetros, tá bom? Então, quando você sair de um parágrafo para o outro, ele vai ficar com esses 2 centímetros aqui de recuo do parágrafo. Professor, aqui no meu Word não aparece essa régua. Por que não está aparecendo essa régua? Como que eu faço? Muito bem, se não estiver aparecendo essa régua aqui, que é muito importante, facilita muito a nossa vida, para analisar se está no espaçamento certo, se as coisas estão alinhadas, tudo bonitinho, a gente vai, aqui na aba tem página inicial, inserir, desenhar, a gente vai quase no final aqui e clicar em exibir. Clicou em exibir, às vezes, está vendo aqui esse ícone régua? No seu pode estar desmarcado assim, ó, aí ela some.
que você faz? Você marca o item régua. Quando você marcar, vai aparecer, tá bom? A reguinha aqui para você observar se o seu recuo, se as coisas que você fez está correto, tá vendo? Daqui tem do 3 até o 0, ó, é a margem. Lembra que a gente colocou a margem esquerda de 3 centímetros? Então aqui tem 3 centímetros. E daqui para cá tem 2, que é o recuo de parágrafo. Então todo o início de parágrafo tem que ter o recuo, tá bom? E esse recuo é de 2 centímetros. Mais para baixo aqui nas citações, a gente vai ver como que fica isso na hora da gente escrever o texto. Mas essa parte inicial aqui é a formatação padrão. Você coloca a folha A4, as margens esquerda superior 3, a direita inferior 2, a letra Times com tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5, espaçamento entre parágrafos 0 e 0 e o recuo de parágrafo de 2 centímetros, tá bom? Aí, quando a gente vai escrever o nosso texto científico, aqui nessa aula eu não vou abordar os elementos pré-textuais, como capa, contracapa, isso vai ficar para outro momento. Aqui eu quero falar da escrita mesmo. A gente tem que escrever fazendo as citações dos autores que a gente utilizou para fazer aquele texto. Principalmente se você é do direito, assim como eu, e a maioria dos meus alunos que vão assistir esse vídeo, você precisa colocar as fontes que você utilizou para escrever o seu TCC. Isso é muito importante. Por quê? Porque se você escreve e não faz a citação, você não indica a fonte, você está cometendo plágio, né? E isso vai eventualmente levar à sua reprovação. Então é importante na hora de escrever a gente colocar, dar os devidos créditos de onde que saiu a ideia daquilo que a gente está colocando no nosso trabalho. Porque eu tenho certeza que você não dormiu num dia e amanheceu no outro sabendo sobre aquele assunto que você está escrevendo no seu trabalho científico. Você precisa estudar para escrever o seu trabalho. E para isso você vai utilizar livros, você vai utilizar capítulos de livros, você vai utilizar artigos científicos em revistas e assim por diante. Então a gente vai aqui trabalhar nessa aula também essa parte de citações e ao final como fazer a referência dessas citações que a gente utilizou no nosso trabalho científico. Para fazer as citações na hora de escrever, a gente tem 2 sistemas básicos que são aceitos pela BNT, que é o sistema autor-data, tá bom? E o sistema numérico ou nota de rodapé, tudo bem? O autor-data é esse que a gente vai colocar o nome do autor, o sobrenome, na verdade, dele, entre parênteses, maiúsculo, depois a indicação do ano da obra e depois a página. A nota de rodapé é aquela que a gente vai fazer a citação toda no rodapé. Então a gente vai colocar aqui o nome do autor, o título do livro, qual que é a cidade, qual que é a editora, o ano e a página. Tá bom? Então nós temos essas 2 possibilidades. A ABNT aceita as 2, mas você deve ficar atento para as normas da sua faculdade, porque tem faculdade que pode adotar apenas um único sistema para uniformizar a apresentação dos seus trabalhos científicos, ou seja, adotar apenas o modelo autor-data ou apenas o modelo numérico. Assim como tem revistas científicas que às vezes você vai mandar o seu artigo e ela adota um único sistema, ela não aceita fazer citações em 2 sistemas, tá tudo bem? Então aí você tem que ficar atento a isso, porque se tiver um sistema específico, você vai poder utilizar só esse. Se for aberto para o aluno escolher, aí você vai poder escolher entre um ou outro. Mas aqui tem a dica importante, a dica de ouro. Depois que você escolhe um modelo de citação, caso isso seja possível, você não pode misturar os 2. Você não pode começar a sua monografia, o seu artigo científico, fazendo a citação autor-data e lá no meio do seu trabalho você mudar para a citação numérica e ficar os 2 tipos no seu trabalho. Isso não pode acontecer. Se você escolher um, você vai ter que usar ele do início ao fim. Você não pode ficar misturando os 2 no mesmo trabalho. Caso haja essa opção de escolher, fique atento para não misturar os 2. Você precisa necessariamente de escolher um para você utilizar e utilizar ele
do início ao fim, ok? Então fique atento às normas específicas da sua faculdade quanto a isso. Vamos começar então pela citação autor-data, pessoal. O que acontece? A citação autor-data, ela vai utilizar o modelo em que nós vamos colocar o último sobrenome do autor, entre parênteses, colocar o ano do livro, do artigo que ele foi publicado e depois qual é a página que você retirou aquela informação. Tudo bem? Essa citação autor-data aqui, ela pode ser feita de algumas maneiras diferentes. Por exemplo, nesse texto aqui, são parágrafos que eu tirei de alguns artigos meus que já foram publicados, que eu coloquei aqui como exemplo. O que acontece? Eu fiz uma citação indireta, ou seja, eu peguei a ideia do Stancioli, coloquei com as minhas palavras, isso se chama citação indireta, tá bom? Eu fiz uma paráfrase do que ele escreveu, coloquei a ideia dele, mas com as minhas palavras, e ao final eu dei os créditos de onde veio essa ideia, que é o livro do Stancioli, publicado em 2010, na página 7. Tudo bem? Esse é o modelo. Então, quando a gente vai utilizar a citação indireta, a gente pode colocar a ideia do autor e fazer referência ao final daquela ideia ali. Seja ao final do parágrafo, seja no meio do parágrafo, onde eu encerrei a ideia daquele autor, eu abro parênteses e coloco o último sobrenome dele, o ano daquela publicação, e se tiver página, porque às vezes não tem, mas se tiver, a gente também vai indicar a página daquela publicação, tudo bem? Mas esse não é a única maneira, tá bom? Igual aqui, né, eu coloquei outro exemplo, tudo, né, colocado aqui também, ó, Cordeiro, 2004, página 104, assim por diante. Tem como eu fazer citação indireta já indicando o nome do autor, tá? Já indicando o nome do autor. Quando eu coloco o nome do autor já no parágrafo, ou segundo fulano, de acordo com ciclano, etc. Igual eu coloquei, ó, Adriano de Cupes afirma, eu já posso, do lado do nome do autor, colocar apenas o ano e a página, já que o nome dele eu já indiquei no meu texto corrido ali. Aí eu não preciso colocar o nome dele novamente. Então, por exemplo, precisaria colocar aqui, ó, Cupes 2008? Não. Como eu já coloquei que é o Adriano de Cupes, eu já indiquei o autor, basta eu colocar o ano e a página. Se eu fizer isso, já está ok. Tudo bem? Se eu quiser indicar mais um autor que fala a mesma coisa em obras diferentes, eu posso separar as duas citações por ponto e vírgula. Então, dois autores falam a mesma coisa. O que eu faço? Eu coloco um completo, o último sobrenome, o ano e a página, e faço um ponto e vírgula e coloco a referência do outro. E aqui eu posso fazer com 3, 4, tá? Ou então, quando eu estou utilizando a citação autor-data, eu posso colocar notas de rodapé explicativas em que eu vou colocar outros autores que falaram a mesma coisa, como nesse exemplo aqui, ó, no mesmo sentido, tem fulano, ciclano, beltrano, todos eles aqui falam a mesma questão. Aqui, por exemplo, a nota de rodapé 2, eu utilizei para colocar a citação do artigo, para não ficar colocando no decorrer do texto, para ficar ali aquela citação longa no decorrer do texto de um artigo de lei. Eu coloquei nota de rodapé. Eu posso fazer isso? Posso fazer. Chama nota de rodapé explicativa. Mas aqui não é a citação que é feita por nota de rodapé, é a explicação que é feita por nota de rodapé. Aí não significa que misturou uma com a outra. Tá? Então, a nota de rodapé na citação por autor-data, ela pode ser utilizada em caráter explicativo. Mas eu não posso misturar colocando, né, a citação estilo numérica, que é essa que é feita aqui, ó, completa, com o nome do autor, o título do livro, etc. Eu não posso misturar. Eu posso utilizar ela de forma apenas explicativa. Tudo bem? Aí nós temos também, ó, aqui outro exemplo, né, que eu coloquei o nome do autor. Se a gente pode colocar o sobrenome, o primeiro nome dele
e o último nome, ou só o último nome também, fora do parênteses, não importa, você pode, tem essas opções aí. Coloca só o ano e a página, e aqui eu fiz uma citação direta, ou seja, eu não escrevi com as minhas palavras como eu tinha feito aqui nas demais citações. Eu fiz uma citação direta, ou seja, eu coloquei igual estava no texto original. Quando eu faço isso, eu tenho duas possibilidades. Tanto na citação autor-data quanto na numérica é igual. Se a citação ela é de até 3 linhas, eu vou colocar apenas entre aspas. Igual essa aqui foi muito pequenininha, foi meia linha. Então eu coloco entre aspas, né? Abro aspas, coloco o que eu quero colocar, fecho aspas. Pronto, está feita a citação direta de até 3 linhas. Então, se fosse isso aqui até 3 linhas, eu colocaria apenas entre aspas. Como aqui eu coloquei uma citação longa, ou seja, ultrapassa 3 linhas, eu preciso fazer um pouco diferente. Eu preciso colocar um recuo de 4 centímetros. Tá vendo aqui na régua? Ó, tá marcando 4. Se eu tirar em cima do 4 que vocês verem, tá marcando 4. Eu coloquei em cima do 4. Tá? Tanto a parte de cima quanto a parte de baixo do marcador aqui. Para você fazer isso, basta você clicar nessa parte última de baixo aqui e arrastar. Ele vai arrastar os dois ao mesmo tempo. Se você pega só a parte de cima, ele vai arrastar só a parte de cima. E a gente faz o recuo de parágrafo. Se você pega a parte de baixo toda, ele vai todo o parágrafo para frente ou para trás, como vocês podem observar aí. Aqui como que faz? A gente coloca o recuo de 4 centímetros, não tem recuo de parágrafo, ou seja, eu não coloco mais 2 aqui, não tem isso, é tudo recuado 4 centímetros, tudo, inclusive o início, tá bom? Como eu suprimi uma parte da citação direta, eu coloquei entre parênteses uma reticência de 3 pontinhos, ou seja, indica que tinha algo atrás do parágrafo que eu não quis citar, porque às vezes não tinha conexão com o texto que eu estava fazendo. E aí eu fiz citação longa acima de 3 linhas. Eu tenho que fazer o recuo, então, de 4 centímetros, eu deixo a letra times, mas aqui vem o segredo, ó. Essa letra aqui tem que ser menor que 12. Então, na sua universidade pode indicar, e é comum que indique a utilização da letra 10, tá? Ou a gente pode também colocar 11 se não tiver indicação dessa letra, porque a BNT fala que tem que ser menor do que a letra do texto corrido, que é 12. Então a gente pode também utilizar a letra 11. Como eu uso óculos, e eu sei da dificuldade que é de ler, a pessoa que usa óculos, eu sempre, quando é possível, deixo a letra 11. Eu não utilizo a 10, que eu acho ela muito pequenininha. Mas se a universidade entender que tem que ser utilizada a letra 10, então você vai colocar o tamanho 10. Além disso, a gente tem que entrar aqui no ambiente do parágrafo, e lembra que o padrão que a gente utiliza é espaçamento 1,5, que esse padrão 1,5 aqui, na citação longa com recuo, esse padrão não é o 1,5, o padrão é simples. E a gente vai ter então que selecionar o parágrafo da citação longa, colocar simples e dar um OK. Aí ele vai ficar mais pertinho as linhas para fazer essa citação longa. Isso aqui vale tanto para a citação autor-data quanto para a citação numérica. Lembrando, pessoal, que aqui eu dei um espaço entre parágrafos só para ficar fácil de explicar as diversas formas de fazer essa citação. Mas, na verdade, o texto ele vem sem esse espaço aqui, né? Vamos supor aqui que eu fosse juntar tudo. Aqui não faz sentido nenhum esses parágrafos, viu, pessoal? Porque eu fui pegando para dar exemplo de partes de um artigo. Então, não tentem ler e achar que um parágrafo tem conexão com o anterior. É só para exemplificar. Aí, o seu texto ele vai ficar assim, tá? Não tem, se a gente selecionar ele aqui, como que ele tem que ficar? Ó, selecionamos o texto, como que ele tem que ficar? A gente tem que clicar aqui em parágrafo, tem que estar assim, ó, tudo 0 e 0 e 1,5. A gente dá o OK. Tá? Então, a gente vê que não tem espaçamento entre um parágrafo e outro, a não ser aquele de 1,5 entre uma linha e outra. Se eu deixo no padrão do Word, que vem geralmente aqui com 8, né, vamos colocar aqui 8, o que vai acontecer? Ó, um parágrafo para o outro deu um espaço maior, isso não acontece. A gente tem que deixar 0 e 0. Aí ele vai ficar aqui com esse espaçamento.
O único espaçamento que tem é na citação longa. Que quando eu faço citação longa, eu vou colocar um enter para separar o texto corrido anterior da citação longa. E depois eu tenho que dar um enter para separar o texto corrido que vem posteriormente da citação. Então aqui fica um enter antes e um enter depois, tá bom? Então suponhamos aqui que teria um parágrafo antes, né? Vamos passar esse parágrafo aqui de cima para baixo aqui. Esse parágrafo ele tem que ter um enter, tá vendo? A gente vai dar um enter aqui. Aí o texto fica com um enter antes e um enter depois, tudo bem? Então essa é a forma de citação direta até 3 linhas, apenas entre parênteses. Acima de 3 linhas, ou seja, 4 ou mais, recuo de 4 centímetros, letra menor que 12, pode ser 11 ou 10, e espaçamento simples. Tudo bem? Se eu não tivesse colocado o nome do Capelo de Souza, eu tivesse colocado assim, ó, o direito geral de personalidade é... Como que eu tinha que colocar aqui? Eu tinha que colocar, né, um parêntese final, colocando Souza, 1995, página 93, que eu acho que é o único exemplo que eu não separei aqui. Então, suponhamos que o parágrafo fosse assim, ó. O direito geral de personalidade é o direito de cada homem ao respeito, à promoção da globalidade, etc. Ao final, eu deveria indicar essa citação dessa maneira aqui, porque eu não indiquei o autor anteriormente. Se eu já indiquei o autor anteriormente, basta eu colocar o ano e a página. Aí eu não preciso repetir no final da citação mais. Eu posso tirar isso aqui, porque eu já indiquei antes, eu não preciso indicar ao final. Espero que vocês tenham compreendido aí. Qualquer coisa, volta um pouco no vídeo e veja a explicação novamente. Eu não quero ficar repetindo muita coisa para o vídeo não ficar muito longo. A outra forma de citação é a citação numérica ou nota de rodapé, que é essa citação que vem com o númerozinho em cima e que vai ser sequencial, indicando os autores que foram utilizados. Veja bem, pessoal, essa citação ela vai incluir uma referência completa do texto que você utilizou para fazer aquele parágrafo, tá bom? Nesse caso aqui, eu utilizei o livro do Baudot-Pierrot, do Bernard Schlink, sobre direitos fundamentais. Eu não coloquei o nome dos autores entre parênteses, porque eu vou colocar a sequência completa aqui embaixo. Tanto os autores quanto o livro, até mesmo a cidade, a editora e o ano em que ele foi publicado e a página. Tudo bem? Pessoas não gostam de fazer citação porque ela não sabe como inserir uma nota de rodapé no Word. E na verdade é muito simples. Como que eu coloco esse númerozinho aqui em cima para fazer uma nota de rodapé? É uma coisa muito fácil. Eu coloco o cursor aonde que eu quero que esse número esteja, tá? Aí eu vou aqui na aba Referências, tá? Aqui em cima, para iniciar, inserir, desenhar, etc. Chego em Referências, cliquei. Aqui do lado vai estar assim, ó, Inserir nota de rodapé. Eu clico, pronto. Automaticamente o Word inseriu uma nota de rodapé para mim, tá bom? E essa nota de rodapé, ela vai ser inserida no local onde que você quiser e ela vai automaticamente renumerar todas as outras notas de rodapé. Você pode perceber aqui, ó, vou dar um Ctrl Z, que a nota de rodapé aqui embaixo era 4, número 4. E eu fui e inseri uma nota de rodapé aqui atrás. Automaticamente a nota de rodapé, que era 4, virou 5. E todas as demais foram alteradas automaticamente pelo Microsoft Word. Então não tem problema de voltar, inserir um parágrafo lá atrás, acrescentar uma nota de rodapé, que você não vai ter que renumerar, porque isso é feito de forma automática. Tudo bem? E aí eu venho aqui no número e coloco os dados que eu preciso colocar, que é os dados de referência. A gente vai ver o final. Tudo bem? Então aqui é muito tranquilo. Foi em referência, clicou e inseriu na rodapé. E se eu quiser mudar essa nota de rodapé de lugar, eu quero trazer ela daqui para o início, eu posso fazer? Posso. Só seleciono, clico, seguro e arrasto ela para o lugar aonde que eu bem entender. Se eu quiser trazê-la para cá, eu trago. Se eu quiser trazê-la aqui
por original eu vou trazer, tá bom? Então não tem problema nenhum, é muito fácil de mexer com essas notas de rodapé. Aí, pessoal, eu posso fazer ela de diversas maneiras. Aqui no caso, deixa eu apagar isso aqui, que foi um exemplo, eu fiz uma citação indireta. E eu acho que eu esqueci de falar no início, mas eu vou falar agora. Citação indireta, quando eu escrevo com as minhas palavras o que eu retirei da ideia de algum autor, também precisa de ter referência, senão é plágio. Não é só a citação direta, a cópia direta que é plágio. Se eu pego a ideia e só mudo algumas palavras ali e coloco como se fosse minha, também é plágio, não pode. Eu preciso colocar referência. Nesse caso aqui, eu descrevi toda a situação e ao final indiquei de onde que saiu aquela informação. Foi desse livro aqui de Direitos Fundamentais, do Baudot-Pierrot e do Bernard Schlink. Tudo bem? Então, citação indireta, tanto na citação autor-data quanto na citação nota de rodapé, precisa de ter a citação bonitinha, mesmo que você tenha escrito com as suas próprias palavras, mas pegando a ideia de outro autor. Tudo bem? Aqui, ó, eu posso continuar colocando a citação do autor, o nome dele, e ao final indicar a referência? Posso também, né? Que ao final eu vou colocar. Acho que eu coloquei aqui, ó. Rabinaná Capelo de Souza. Qual que é o livro? Direito de Personalidade. Qual que é a cidade? Coimbra. Qual que é a editora? Coimbra. Tá o ano e a página. Tudo bem? Então eu vou colocar a citação direitinha. Citação longa. A mesma coisa. Recuo. Vamos voltar aqui para a página inicial. Recuo. Letra menor que 12. Pode ser 11, pode ser 10. Parágrafo. Ó, esse parágrafo aqui está errado. Ó. Seleciona. Tá múltiplo, só vamos colocar simples. Ó, voltou, colocou o parágrafo simples. A única diferença, ao invés de você colocar o ano e a página aqui em cima ou no final, você vai colocar a nota de rodapé. E aí aqui embaixo você vai colocar a informação completa, tá? A informação completa de onde que saiu aquela citação. Tudo bem? E como que eu sei dessas informações completas, pessoal? Na citação nota de rodapé, as informações completas são aquelas mesmas informações que você colocaria nas referências, só que você vai também colocar a página ao final. Então, eu trouxe aqui na parte 3 da nossa aula como fazer referências. Isso aqui, pessoal, tem que ter independentemente se você utiliza citação autor-data ou nota de rodapé. Referência tem que ter as informações de todos os textos, sejam livros, capítulos de livros, teses de doutorado, dissertações de mestrado. Todo o texto que você utilizou para escrever o seu trabalho, ele tem que estar aqui na referência. E aí, dependendo do que você vai fazer, ela tem as informações que precisam ser colocadas. Tá? Quais são as informações? Primeiro, a gente começa com o último sobrenome da pessoa em letra maiúscula. Depois, a gente vai colocar o restante do nome, né, com apenas a letra da primeira palavra em maiúsculo. Então, o N aqui tudo maiúsculo, Bruno só o B maiúsculo, Cunha só o C maiúsculo. Depois a gente vai colocar o título do livro. Aqui eu estou dando exemplo de livros. Então, no caso aqui, o Princípio da Dignidade Humana, reflexões a partir da filosofia de Kant. Depois, a cidade da editora. A editora, e aqui a gente não coloca, por exemplo, Editora Saraiva. Não, eu vejo muito esse erro, é só o nome da editora. Então, dois pontos, o nome da editora, o ano. Aí, qual que é a diferença para a citação aqui na hora de colocar? Depois do ano, a gente vai indicar a página também. Tá? Então, a nota de rodapé ela não dá muito mais trabalho porque ela vai fazer isso aqui mais completo. Porque você teria que fazer de qualquer maneira. Porque na autor-data, a referência completa ela vai ter que vir ao final. Porque como é que eu vou saber qual que é o livro do Kupes que foi publicado em 2008 que eu utilizei nessa citação aqui? Eu vou lá na referência do artigo ou do TCC, vou procurar o nome do Adriano de Kupes, na letra C, aí eu vou ver a informação completa, qual que é o livro que foi utilizado naquela citação. Então eu tenho que fazer ela de qualquer maneira.
Tá? E depois que você fez ela uma vez, você pode copiar e toda vez que você for citar aquele livro, você pode fazer um Ctrl+C, Ctrl+V naquela citação. Fez ela uma vez, você pode utilizar ela através do Ctrl+C e Ctrl+V. Tudo bem? Então, essa aqui é a forma de fazer com livros. Tudo bem? E aqui, a gente vai destacar apenas o título principal. Se tiver subtítulo, isso eu vejo muito erro também, não tem destaque. Não tem destaque. Dependendo da universidade, esse destaque pode ser pedido, ao invés de negrito, em itálico. Assim como a citação nota de rodapé também pode ser pedido, ao invés de negrito, pode ser pedido em itálico. Então você observe aí a norma da BNT, a explicação, porque a BNT fala destaque, ela não indica especificamente se é negrito ou se é itálico. Então tem universidade que pede diferente. O mais comum é negritado. Por isso que eu deixei aqui os exemplos em negrito. Que a gente pode ou fazer um Ctrl+N no Word, né? Selecione e dá um Ctrl+N, que é o negrito, ou vir aqui em cima na página inicial e marcar o Nzinho que fica aqui, né? E se for itálico, a gente marca é o I, tá bom? Nesse caso aqui, eu vou deixar em negrito, mas pode ser, vamos alterar aqui, ó, pode ser que seja em itálico. Nunca é os dois, ou é negrito ou é itálico, não é negrito e itálico, é um ou o outro. E sempre o destaque é para o título principal do livro. Se tiver subtítulo, ele vem sem esse destaque. Certinho? Obra coletiva. Às vezes você pegou um capítulo de uma obra que tem vários... cada capítulo é escrito por um autor. Como que eu faço esse tipo de referência? Eu venho aqui, vou colocar, primeiramente, o nome do autor daquele capítulo e não o organizador ou coordenador do livro. Primeiro, o nome do autor daquele capítulo, seguindo sempre a norma da BNT. O último nome em maiúsculo, o restante só a primeira letra. Depois, a gente vem e coloca o título do capítulo sem destaque. Então, o capítulo aqui chama Direitos Humanos, Constituição, Discurso de Legitimação. Aí depois a gente vai colocar a palavra em 2 pontos, ou seja, está dentro do quê? De um outro livro, de um livro que é maior. Aí a gente vai colocar o organizador ou coordenador, aí a gente vai fazer a mesma coisa, o sobrenome tudo em maiúsculo, e depois o restante do nome escrito apenas com a primeira letra. Aí a gente vai colocar o nome do livro, então nesse caso, Legitimação dos Direitos Humanos, a gente vai destacar o título do livro. Depois, a cidade da editora, a editora e o ano. Você pode estar se perguntando assim, professor, onde que eu vejo essa informação de qual cidade que a editora é, qual que é o nome da editora, etc. No início do livro, nas primeiras palavras, tem uma ficha catalográfica que vem dentro de um quadrado que contém essas informações. Então, você vai identificar no livro, dentro desse quadrado, nas primeiras folhas dentro do livro, que vai ter essas informações lá. Qual que é a cidade, a editora e o ano. E uma coisa que eu vejo muito errado também é as pessoas colocarem a editora primeiro e depois a cidade. Tá errado. Primeiro é a cidade e a editora vem depois dos 2 pontos. Tá certo? Aqui um outro exemplo. Ó, o Silman Kurt, Pessoa, Dignidade da Pessoa Humana, Filosofia de Hegel. Qual que é o livro? Do Ingo Sarlet. Dimensões da Dignidade, etc. Tá bom? Então aqui a gente, lembrando que o destaque também pode ser, ao invés de negrito, ele pode ser em itálico. O atalho para colocar negrito é Ctrl+N, o atalho para colocar itálico é Ctrl+I. Ou então você pode vir aqui e selecionar. Isso aqui é capítulo de obra coletiva. Revista. Você pegou um artigo de revista científica, como que a gente faz? Nome, que é sempre igual, primeiro sobrenome maiúsculo, o restante só a primeira letra. O título do artigo vem em segundo. Depois vem o nome da revista destacado. Depois a cidade que essa revista é. O volume, o número, a página que está esse artigo. Então, se ele começa na página 20 do artigo e termina da revista e termina na página 30, a gente vai colocar aqui. E o ano que foi publicado. Se tiver mês, se a revista for anual, é o ano apenas. Se ela tiver periodicidade menor, ou seja, de todo mês ou de 2 em 2 meses, a gente tem que indicar os meses também. Deixa eu ver aqui, ó.
Essa aqui também não coloquei. Aqui, ó, essa aqui, ó, ela tem, tá vendo? Ó? É julho a setembro, então julho, agosto, setembro. A gente entende que essa revista aqui tem periodicidade trimestral. A cada 3 meses lança uma edição dela. Então, quando tem essa periodicidade menor do que um ano, a gente vai colocar também ao final, depois do número da página, a gente coloca antes do ano quais são os meses em que ela foi publicada, tá bom? Aqui eu dei um exemplo da revista Os Tribunais Online, que é um banco de dados privado que você tem que assinar para ter acesso a revistas. Nesse caso, a gente não coloca o link completo, porque o link completo é inacessível para qualquer um. A pessoa precisa ter assinado aquele banco de dados. Então, eu deixo o link, apenas o link maior, ou o link de acesso ao banco de dados, tá bom? Ou a pessoa pode acessar o recurso físico dessa revista também, se ela tiver o número dele impresso. Tudo bem? Então, quando é online, a gente tem que além de indicar os autores, o artigo, a revista, a cidade, o número e o ano, a página, e essas questões todas, a gente precisa colocar o site que a gente pegou e a data que a gente acessou, tudo bem? Se for artigo de acesso público, você pode colocar o link completo aqui. Se for de acesso restrito, você pode colocar o site geral de acesso a esse banco de dados, tudo bem? Então, se for público, coloca o link completo. Se for restrito, você coloca apenas o dado principal, tudo bem? Se você achou dissertação ou tese de doutorado, nós também podemos utilizar nos trabalhos científicos. A gente vai colocar o autor, o título da dissertação ou da tese, a quantidade de folhas. É que muda. Se for dissertação, você coloca dissertação, mestre em direito. Se for tese, você coloca tese, doutorado e a área de doutorado. Depois vem a faculdade onde foi defendida essa dissertação ou essa tese. Nesse caso aqui, a primeira foi a Universidade de Brasília, a segunda a Universidade de São Paulo. A cidade da universidade, ou seja, Brasília e São Paulo, e depois o ano onde essa dissertação ou essa tese foi defendida. Tudo isso você vai ter lá na própria dissertação, na própria tese, vai ter essas informações, tudo bem? E por fim, para a gente encerrar, se eu quiser citar julgados, se eu quiser citar precedentes do STJ, do STF, um Tribunal de Justiça, como que eu faço, professor? Eu vou colocar Brasil, porque o precedente é um documento do Estado brasileiro, de um poder, que é o Poder Judiciário. Depois eu vou colocar o tribunal, de onde saiu. Eu vou destacar de onde saiu esse precedente, então, o recurso especial, o número dele, o recurso extraordinário, ou a ação direta de inconstitucionalidade, o seu número, a apelação, o seu número. A gente vai colocar o relator, quem foi o relator desse recurso, e qual foi a data da sua publicação. Tá certo? Então, a data da sua publicação a gente vai colocar aqui também. Beleza? Então, e a gente vai destacar o quê? O tribunal? O Brasil? Não. A gente vai destacar o número daquele acórdão, daquele recurso, do recurso extraordinário, da apelação, do agravo de instrumento. Aquele recurso é o que vai ficar aqui em negrito. Tudo certo? E aí, nas suas referências, não custa lembrar, para a gente encerrar aqui, você vai colocar depois em ordem alfabética. Como que eu coloco isso aqui em ordem alfabética, pessoal? Veja bem, eu vou selecionar, vou pegar aqui nesse exemplo que tem 2, eu vou selecionar, vou aqui em página inicial, aí vocês selecionam todas as referências de vocês, você vai em página inicial, aí você vai ter essa opção aqui, ó, quase as pessoas não entendem, tem esse A e Z com a setinha para baixo. Clicou, vai abrir isso aqui e você dá um OK. Ele vai colocar por ordem alfabética todas as suas referências, tá bom? A formatação das referências é o seguinte, você vai colocar espaçamento simples, tá? E aqui, ó, depois você vai colocar 12, deixa 12 igual tá aqui, e dá um OK. E a formatação aqui não é justificado, como é o padrão, mas sim alinhado à esquerda.
alinhado à esquerda. Nas referências, no texto onde você vai escrever, igual eu dei o exemplo aqui, ó, juntei tudo como se fosse um texto, é sempre o quê? Justificado, que é você alinhar tanto à esquerda quanto à direita, tá certo? Tanto à esquerda quanto à direita. Nas referências, que vai ser alinhado à esquerda, tudo bem? E sempre na ordem alfabética. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau.